técnicos aí para iniciar, né? Hoje é a nossa primeira live. Vamos falar um pouquinho aí sobre estabilidade de taludes, né? Por que os taludes caem. Chega o período chuvoso, essa época que a gente está vivendo agora, e cada vez mais comum a gente ter taludes deslizando. Então, por que isso acontece tanto nesses períodos chuvosos, né? Isso tem um motivo. E é isso aí hoje que a gente vai tratar aqui. Eu queria convidar vocês aí que estão no Facebook, no Instagram, que migrem com a gente lá para o YouTube. O canal o link está na bio, né? Lá no YouTube a gente vai ter compartilhamento de tela, vai ficar bem bacana lá, talvez fique mais fácil, né, de visualizar, mas de qualquer maneira aí, se quiserem continuar aí também assistindo por aí, sem problemas, tá? Sintam-se à vontade, é um prazer ter a atenção de vocês aqui nesse minuto, tá? Então, eu sou Marcelo Galoni, já venho há 10 anos trabalhando aí só com execução e projetos de estruturas de contenção. São mais de 50 mil metros quadrados de estruturas de contenção projetadas e mais de 35 mil metros quadrados de estruturas já executadas, né? Então a gente conhece um pouquinho e a gente quer aí de alguma maneira trocar ideia com vocês e ver o que a gente pode cada vez mais aprender desse tema. E é muito comum a gente ter essa condição de ter que visualizar para as pessoas, né, explicar por que os taludes caem, porque parece uma coisa simples, mas todo fim de ano é a mesma coisa, né? A gente é pego de surpresa, mas é uma surpresa esperada. Então, né, vamos começar aí. O que acontece? Só um probleminha aqui, pessoal. O que a gente tem de tensão atuante no solo, né? O elemento solo, ele tem atuante ali uma tensão vertical. Essa tensão vertical, ela é causada pela própria tensão do peso próprio do solo. A gente chama isso de tensão geostática. Então, a tensão gerada pelo peso do solo, ela é uma parcela muito significativa e ela contribui muito em processos de estabilidade, né? Porque as tensões horizontais que vão dar origem aos empuxos, elas dependem dessas tensões verticais. Então a gente tem aí primeiro o peso próprio, um outro elemento que gera tensão vertical quando a gente vai analisar um ponto qualquer dentro do solo é a sobrecarga externa, que pode ser uma construção, um aterro, né? Uma obra de engenharia qualquer. E a gente ainda tem a poropressão, que é a pressão gerada pela água. E se a gente conhece o perfil estratigráfico do terreno, né, as camadas de solo, e a gente conhece os pesos específicos, a gente consegue determinar a tensão vertical em qualquer profundidade, né? A tensão vertical vai ser uma somatória das camadas do peso específico vezes a espessura da camada. E a gente vai ter então encontrado a tensão vertical, no qual a gente pode até traçar um gráfico, né, que é um diagrama de tensões verticais. Se houver o caso da sobrecarga, a sobrecarga tem que ser somada, né? Ela está gerando um acréscimo de tensão no solo. A poropressão, ela é dada como peso específico da água vezes a altura de coluna d'água. Imagina aqui que a gente tem um perfil aqui onde eu tenho 5 metros de água, 6 metros de uma argila mole, 7 metros de uma areia. Se eu quiser traçar o diagrama de poropressão ao longo dessas camadas, é só eu multiplicar 5 vezes o peso específico da água, que é 9,81 kN por metro cúbico, vai dar 49,05, na cota de 5 mais 6, 11, 107,91, 11 mais 7, 18, 176,58. Então a gente consegue aí estipular já
as tensões verticais principais ali, tanto o peso do solo, poropressão, e a tensão da sobrecarga. O que acontece? A poropressão, às vezes, né, ela é um pouco difícil de ser explicada e às vezes até um pouco de ser entendida, porque às vezes é difícil verificar que o solo ele pode sofrer deformações devido à variação do nível do lençol freático, né? Mas isso só acontece se não houver problemas de sobrecarga quando a gente tem um aumento de poropressão. Porque quando a gente tem um aumento de poropressão, a gente condiciona que há uma variação na tensão efetiva do solo. E o que é essa tensão efetiva do solo? É aquela tensão que é realmente suportada pela estrutura sólida do solo, né? Pelo arcabouço do solo. Então, o que não é suportado pela água é suportado pelo solo. Então, a tensão total vertical que a gente tem acumulando, menos a poropressão, vai nos dar, então, essa variação. Só que isso só acontece para alguns tipos de carregamento. Olha só, pensa aí que eu tenho duas vasilhas d'água. Em todas as duas, eu vou fazer um acréscimo de carga de mesma magnitude. Só que numa eu vou colocar um peso metálico e na outra eu vou elevar o nível d'água. Porém, o acréscimo de tensão vertical será o mesmo, né? Lembrando aí que no caso de altura d'água, eu vou colocar uma altura d'água que tem a mesma carga do pezinho metálico. O que acontece? Quando eu coloco o pezinho metálico, o arcabouço do solo, a estrutura solo, está suportando aquela carga. Então, como todo material na natureza, ele tende a se deformar. Beleza. Quando o meu acréscimo de tensão é dado pela elevação do nível d'água, o que acontece? A espuma, ou o material que estava ali, ele não sofre deformação. Por quê? Porque no interior o solo é cheio de vazios. E a água que está nesses vazios, ela também está pressurizada. Então o arcabouço da estrutura do solo está sofrendo uma aplicação de carga devido à poropressão. Então, nessa condição, como o acréscimo de carga foi igual à variação de poropressão, não houve variação na tensão efetiva do solo. Se não há variação na tensão efetiva do solo, não há processos de deformação ou de ruptura. Quando há variação na tensão efetiva, aí sim. Então, isso está muito condicionado a outras a condição de tensão efetiva é o que controla toda a situação do solo. Então, se houver variação na tensão efetiva, vai gerar variação no solo, né? Um caso, a gente tem as fundações de um edifício, e vamos dizer que por algum motivo o nível d'água, eu tenho aqui as fundações e eu tenho aqui o nível d'água. Durante a vida útil da estrutura, né, isso aqui está dentro do meu bulbo de tensões, durante a vida útil da estrutura, o que acontece? O nível d'água variou. Quando esse nível d'água variou dessa altura aqui, ó, houve uma variação da poropressão. E nesse ponto aqui, o aumento de tensão foi menor que o aumento de poropressão. Então houve um aumento na tensão efetiva do solo. Logo o solo passou a ter que suportar mais carga. E como resposta, ele vai sofrer uma deformação, né? Então as deformações só ocorrem mediante variação da tensão efetiva. Temos então
então as tensões verticais. Com as tensões verticais, a gente pode encontrar as nossas tensões horizontais. Essas tensões horizontais são as tensões geostáticas, as tensões de sobrecarga vertical e a tensão de poro-pressão, vezes um coeficiente de empuxo. Esses valores encontrados nessa tensão horizontal vão dar origem ao nosso diagrama de esforço de tensão horizontal. E com a resultante do diagrama de tensões horizontais, a gente vai conseguir determinar a magnitude do empuxo que vai ser utilizada no dimensionamento de uma estrutura de contenção. Quanto ao coeficiente de empuxo, a gente pode ter três tipos de coeficiente de empuxo. A gente pode ter o coeficiente de empuxo ativo, o coeficiente de empuxo passivo e o coeficiente de empuxo no repouso. O coeficiente de empuxo no repouso, como o próprio nome diz, está relacionado ao repouso. Na condição do empuxo ativo, o muro vai ser empurrado pelo solo, né? O solo vai se deformar empurrando o muro. Nessa situação, a gente usa o coeficiente de empuxo ativo. Quando o solo vai ser empurrado pelo muro, a gente usa o coeficiente de empuxo passivo. Então, em cada uma das situações tem que ser verificada qual o valor do coeficiente de empuxo deve ser utilizado, né? Em muitos casos, se houver esse erro, dá um erro de grandeza muito grande, né? Porque para um solo de ângulo de atrito 30 graus, o coeficiente de empuxo ativo vale 0,33, enquanto o coeficiente de empuxo passivo vale 3, são 10 vezes mais. Então é preciso saber analisar em qual ponto é necessário a gente ter atuante o empuxo ativo e em qual ponto a gente tem que ter atuante ali o nosso empuxo passivo. Nossa, mas é só para falar sobre como os taludes caem? Só que para a gente entender como ele cai, a gente tem que entender as forças que atuam ali para que a gente possa entender melhor como tudo isso funciona. E com essas tensões atuantes aí, as verticais dão origem às tensões horizontais, que a gente vai controlar e determinar os nossos empuxos. Quando a gente determina os nossos empuxos atuantes, a gente pode ter três condições para o nosso talude, né? O nosso talude pode estar estável. O que é um talude estável? É quando os nossos esforços solicitantes, os nossos empuxos e os esforços decorrentes desses empuxos, eles são menores que os esforços resistentes do talude. Se a gente tem uma condição onde os esforços solicitantes são iguais aos esforços resistentes, a gente está no que a gente chama de limite de estabilidade, no ponto exato da formação da possível superfície de ruptura, né? O solo está no seu limite de resistência, que a gente dá o nome de resistência ao cisalhamento do solo. Então, é nesse ponto exato do limite, onde o esforço iguala com a resistência, que a gente tem aí a resistência ao cisalhamento do solo. E quando o nosso esforço solicitante é maior que o nosso esforço resistente, a gente tem uma condição de instabilidade. Se o talude não se rompeu ainda, ele com certeza irá se romper. E nessa análise, a gente analisa várias cunhas que podem ocorrer e cada uma dessas cunhas é divididas em lamelas e para cada lamela dessa aqui a gente analisa o estado de tensões atuando tanto as tensões verticais quanto as tensões horizontais, assim como as tensões cisalhantes, já que o cisalhamento do solo ele ocorre fora do plano principal de tensões. Quando a gente
desenha um estado de tensões onde só tem tensão vertical e tensão horizontal, a gente tem ali uma condição de um estado de tensão principal. Em um estado de tensões principais não atuam tensões cisalhantes. E esse com certeza não é o meu plano de cisalhamento. O meu plano de cisalhamento está onde há tensões cisalhantes atuantes. Então essas tensões cisalhantes atuantes têm que ser menores que a tensão resistente do meu talude, né? Então, e essa resistência do solo, desculpa, essa resistência cisalhante do solo, ela vale a minha coesão mais a tensão normal vezes a tangente do ângulo de atrito. Então a gente tem a coesão e o ângulo de atrito. Quando a variação, influência de entrada de água, esse valor de tensão cisalhante ele vai para um valor de tensão cisalhante efetivo, que vale a nossa coesão efetiva vezes a tensão efetiva tangente do ângulo de atrito efetivo. O que essa variação ela é extremamente significativa. A entrada de água no solo ela reduz em muitos parâmetros de resistência do solo, né? O que é, a definição de resistência ao cisalhamento? Quando a gente condiciona essa situação de instabilidades nos taludes, então a gente já viu o que é a resistência somatória da parcela de coesão mais do ângulo de atrito. Nós vamos falar exatamente o que é coesão e o que é ângulo de atrito logo ali na frente, né? E essa variação do nível d'água modifica a tensão cisalhante. Mas quais são as causas principais que a gente tem de instabilidade de talude, né? O que gera instabilidade nos taludes? Com ações internas, com ações externas, a gente tem o aumento da inclinação do talude, né? Se eu aumento a inclinação do talude, eu vou aumentar os esforços solicitantes, e aumentando os esforços solicitantes, a gente tem aí a condição de uma situação onde a minha tensão cisalhante pode não suportar. A gente pode ter um caso de desconfinamento lateral, onde a gente faz completamente a escavação, né? Pensa aqui que se a gente tem um talude antes da escavação, né, quando ele estava aqui na condição natural, se a gente pegasse aquele elemento de solo ali, ele tinha uma tensão vertical e ele tinha como resultado uma tensão horizontal. Porque se atuasse só a tensão vertical, haveria uma deformação, e como há solo de um lado e do outro, essa deformação ou essa expansão radial não poderia ocorrer, dando origem a essa tensão horizontal. Quando a gente faz a escavação, a gente está simplesmente pegando uma dessas parcelas e sumindo com ela, né? Então, o desconfinamento lateral, a gente elimina uma parcela do sistema de equilíbrio, né? Então, isso também pode gerar condições de instabilidade. A aplicação de sobrecarga, né? Eu já vi algumas situações onde foi executada uma contenção antes e depois de alguns anos o terreno de cima foi feito um loteamento e foi construído um prédio, e o prédio acabou afetando um pouco o muro de baixo sair do prumo. Por quê? Porque aumentou as tensões horizontais pelo acréscimo de tensão vertical, aumentou o empuxo e aquele muro não tinha sido dimensionado para suportar aquele novo esforço. E a gente pode ter aí, o que não é muito comum no Brasil, mas como causas externas aí, vibrações e efeitos sísmicos, né? Às vezes próximo a estradas, estruturas de contenções em estradas, que principalmente estradas com também trilhos, estradas férreas, as estruturas são atirantadas. Por quê? Para elas estarem ativas
e não sofrerem influência da vibração do trilho. Em rodovias, quando elas estão na parte de baixo da rodovia, também é comum elas serem atirantadas, né? Como causa interna, que geralmente, né? Porque as causas externas geralmente estão associadas a uma ação do homem faltosa, né? Ele deixou de tomar ali o cuidado na análise da inclinação que o talude dele suportaria, ou ele fez um corte completamente indevido, ele aplicou uma sobrecarga. Então isso é do controle do homem. O efeito sísmico ali, se não for vibração, é da natureza, né? Mas muitos dos taludes só rompem devido a causas externas. Lógico que a parte externa acaba que a gente tem uma associação de vários fatores, né? Mas as causas internas são os principais causadores, que é justamente o aumento do teor de umidade associado à elevação da altura do lençol freático, e em alguns casos podem ocorrer o piping. O que é o piping? O piping é uma condição onde a gente tem água percolando no interior do solo por um buraco, como se fosse uma loca, né? Então ela é como se fosse uma tubulação interna, ela passa por dentro ali daquele canal e chega num outro ponto. Ao longo do tempo, essa percolação ela vai tendo mais força e ela vai carregando cada vez mais material. Então vai chegar um momento que a minha estrutura ela vai não suportar mais aqueles esforços. Mas uma variação muito importante é justamente essa do teor de umidade. Por quê? Porque ela faz variar os parâmetros de resistência do solo, né? E se vocês lembrarem, os parâmetros de resistência do solo a gente já tratou como coesão e ângulo de atrito. Só para lembrar aí, quem estiver no YouTube, no Instagram, se quiser ir para a gente aí pro YouTube, eu estou compartilhando a tela lá, tá uma estrutura mais bacana, tá? O link está na bio. Então, a gente tendo essa condição de variação do nível d'água, dá variação na coesão. E o que é coesão, né? Quando a gente fala que algo é coeso, né? Eu tenho uma equipe coesa. Uma equipe coesa é aquela que tem força de ligação, né? Ela atua junta. Então, quando eu tenho coesão, justamente está relacionado a uma força de aglutinação, né? A uma força que faz com que os elementos atuem sempre unidos, né? É quase arroz, unidos venceremos, né? Então tem aquela coesão bonita. E o que gera aquela coesão no solo? Aquela coesão no solo, primeiramente, a gente pode dividir que essa coesão ela é dividida em 3 parcelas bem significativas. A gente tem o que a gente chama de coesão verdadeira, a gente tem a coesão de cimentação e a gente tem a coesão matricial ou coesão de sucção. O que é cada uma delas? A coesão verdadeira ela acontece devido às ligações eletrolíticas que existem nos íons contidos nos materiais argilosos. Então aquelas forças de atração e repulsão, elas dão como consequência a magnitude da minha coesão, elas dão origem a essa coesão. A gente tem uma outra parcela da coesão, que é a coesão de cimentação. A coesão de cimentação é devido à presença de algum mineral que na condição natural ele encontra-se sólido. Por exemplo, um carbonato, um óxido de ferro. Sem a presença d'água, ele é sólido. Com a presença d'água, ele dissolve. Então, essa coesão é extremamente importante em processo de coesão natural. E a gente tem a coesão de sucção. Talvez essa seja a menos conhecida, mas a já aplicada por todos. Todo mundo já deve ter em algum momento aplicado a coesão de sucção. E como que eu sei disso? Só se você foi na praia. Se você foi à praia,
provavelmente você aplicou a coesão de sucção. Quando? Quando você foi construir o castelo de areia. Qual que é o critério básico para o castelo de areia ficar em pé? O critério básico é que ele se mantenha sempre úmido, porém com a umidade certa. Se eu jogar pouca água, ele se desfaz. Se eu jogar muita água, ele também se desfaz. Então a gente tem que ter uma quantidade certa. Por quê? Porque o solo tem muitos capilares. O que são os capilares? São os vazios, né? Os canalículos que existem no solo. E à medida que o nível d'água vai percorrendo dentro desse canalítico, né? Há uma diferença de pressão entre a pressão atmosférica e a pressão onde a água está circulando. E gera então uma força de sucção que pode fazer com que uma areia vire quase rocha. Então a coesão de sucção também é extremamente importante. E o que acontece quando a água começa a percolar no solo? Quando a água começa a percolar no solo, os argílicos minerais, né, principalmente os três principais argílicos minerais que a gente tem, que é a caulinita, a ilita e a montimorilonita, se for um elemento que o meu mineral argílico é uma montimorilonita, as forças de ligação são fracas. Então a água irá reduzir drasticamente a minha coesão verdadeira. No caso de caulinitas, ela influenciará muito menos. As ilitas ficam ali intermediárias. Então, quando há a elevação do nível d'água, há uma redução dessa coesão verdadeira pelo afastamento das partículas devido à presença de água no meio dessas partículas. No caso da coesão de cimentação, a gente já disse, né? É igual o gesso. Eu não sei se hoje em dia é assim, né? Mas antigamente, quando quebrava o braço, não podia molhar o gesso, porque o gesso derretia, é um tipo de carbonato, né? É um tipo de calcário ali. Então, ele nessa condição com água, ele fica na situação líquida, ele não fica mais sólido. Então, geralmente, quando a gente tem coesão de cimentação e ocorre a saturação do solo, essa coesão de cimentação, ela se anula. E o que acontece com a sucção? À medida que o meu nível d'água vai subindo, o meu diferencial de pressão, ele vai reduzindo e a minha coesão de sucção também, ela vai se reduzindo, né? Existem alguns documentos que falam que a maior parcela da coesão é devido à cimentação e à sucção. Então, quando a gente tem uma saturação ou uma variação do teor de umidade, a gente está reduzindo o valor dessa coesão e como situação adversa, a gente vai estar tendo uma redução da resistência do solo. O solo passa a resistir menos. O ângulo de atrito, né, na teoria, ele representa as características de atrito, de fricção do solo, né? Ele é o ângulo formado, pensa aqui que eu tenho partículas de solo e tem uma partícula aqui no meio. Para esse solo se romper, essa partícula, ela tem que se mover para cima desse solo. A força que faz com que essa partícula movimente daqui para cá, ela tem que vencer esse ângulo de contato aqui, que é o ângulo de atrito. Então, é o ângulo formado entre a força resultante e a força normal que vai condicionar um processo de ruptura do solo, né? Então, ele está encaixado. Para o ângulo de atrito acontecer, um solo tem que subir em cima do outro. Só que para ele subir, ele tem esse contato. Então ele tem que montar em cima do outro. E quando chove, o que acontece?
há uma lubrificação nesse contato. Então é mais fácil que o solo suba sobre o outro. Então, no caso de processos chuvosos, a gente tem uma condição onde há uma redução da coesão, uma redução do ângulo de atrito e, lógico, dessa forma a gente tem uma redução da tensão cisalhante do solo. Então, para a gente, né, responder as nossas perguntas aí, as causas principais aí dos taludes caídos são as inclinações de cortes indevidos, né? Um outro problema que a gente tem aí, muito latente, às vezes a pessoa está usando uma técnica de estabilização e não uma técnica de contenção. Existe uma diferença muito grande entre uma técnica de contenção e uma técnica de estabilização, né? Uma técnica de contenção, ela tem a função de conter e resistir aos esforços solicitantes. Uma técnica de estabilização, ela tem a função de prover ao solo condições no qual não há variação da sua resistência, né? Então, em muitos casos, pode ser uma técnica de impermeabilização, a aplicação de material que gere coesão, como uma grama vertiver, que as raízes vão gerar coesão. E a gente tem várias técnicas, né? Estabilização. Só que o principal erro da estabilização, às vezes, é não contar com sistemas de drenagem. Estruturas de contenção, em 95% dos casos, caem por falha ou inexistência do sistema de drenagem. É o erro mais fatal que a gente tem visto, é o que mais acontece. A estrutura do sistema de drenagem, ele é fundamental, né? Ele tem duas funções. Então, ele deve prevenir primeiro a geração da poropressão. Então, quando a gente tem uma condição que os empuxos horizontais, se a gente tem o empuxo hidrostático, é só lembrando que se o coeficiente de empuxo ativo do solo for 0,33, o coeficiente de empuxo hidrostático ele é sempre igual a 1. Então, o sistema de drenagem ele tem a função de não permitir que ocorra formação de poropressão no tardós ou na parte de trás do muro. Por quê? Porque o impulso gerado por essa poropressão pode colocar a estrutura em risco se não tiver sido previsto. A segunda função do sistema de drenagem, evitar o umedecimento excessivo do solo. Porque se o solo não condiciona um umedecimento excessivo, não há variações significativas nos parâmetros de resistência do solo. Então, quando a gente trabalha o sistema de drenagem, a gente tem que pensar nessas duas situações. E o sistema de drenagem de uma estrutura de contenção, ele pode ter um sistema de captação rasa e um sistema de captação profunda, né? O sistema de captação rasa, ela contém ali uma canaleta de topo, pode ter uma canaleta de pé, um dreno de pé, pode ter um dreno que a gente chama de dreno Barbacan, né? O que é o dreno Barbacan? A gente faz uma cavidade no solo, preenche essa cavidade com material drenante. Por que a gente faz isso? Porque a água ela tende a ir para onde é mais fácil, né? Ela gosta de facilidades. Então, ela monta a rede de fluxo para que ela possa chegar àquela camada de areia. Então, isso facilita a retirada de água interna. Então, a gente faz um furo, preenche de areia, coloca um tubo de PVC preenchido com uma manta lá dentro dessa bolsa de material drenante e veda a estrutura, né? Fica assim, ó.
E a gente pode ter também uma condição de um dreno profundo, né? O que é um dreno profundo? O dreno profundo ele atinge uma profundidade no qual, se a gente tiver uma estrutura reforçada, solo grampeado, uma cortina atirantada, a água, assim como ela reduz a resistência ao cisalhamento do solo, ela também reduz a resistência ao arrancamento, tanto dos grampos quanto dos bulbos de tirantes. Por quê? Porque ela gera essa lubrificação e essa perda de coesão. Então, os drenos profundos são tubos ranhurados, envoltos numa malha ou num elemento drenante. Eles são todos perfurados, são colocados a uma profundidade maior do que os meus elementos de contenção. É feito um selo de argila no primeiro metro e ele é vedado e sai aqui da mesma forma. Então todo o sistema de drenagem, tanto o drenagem externa quanto drenagem interna profunda, eles são fundamentais aí numa estrutura de contenção. Então, geralmente, a causa principal que a gente tem de ruptura de taludes é justamente por sistemas que falham e deixam entrar água. Por isso que talude cai em período chuvoso, né? A água entra no solo. Lógico, o solo é uma estrutura trifásica. Ali dentro do solo a gente tem o arcabouço do solo e a gente tem vazios que podem estar ou não preenchidos por água. Quanto mais água eu preencher os vazios, eu vou aumentar o peso específico do solo. Então, lógico, o solo saturado tem um peso específico maior. Se ele tem uma tensão vertical maior, ele vai ter obrigatoriamente uma tensão horizontal maior, e além do aumento da solicitação, ele vem acompanhado de uma redução de resistência. Então é isso que faz com que os taludes caiam em períodos chuvosos. Ele associa um acréscimo de tensão com uma redução de resistência. E eu gostaria aqui de fazer um convite, né, para quem não se inscreveu ainda, se inscrever aí no nosso primeiro evento Dominando as Contenções. A gente vai falar um pouquinho lá sobre contenções, sobre tipos de contenções. A gente vai fazer um exemplo ao vivo para a gente dimensionar um gabião. A gente vai determinar os esforços solicitantes, os esforços resistentes, fazer as verificações de equilíbrio. Então a gente vai condicionar aí um evento bem bacana. Quem tiver a oportunidade aí, se inscreva, vai ser um prazer ter vocês com a gente lá. No dia 17, 18 e 19 vão ser vídeos gravados, vocês podem assistir em qualquer momento. No dia 20 a gente vai fazer um evento online, né, para terminar o assunto e tirar as dúvidas que ocorrerem durante esse evento. Então eu conto com vocês lá, se inscrevam, que vai ser muito bacana. Eu gostaria de agradecer. Se alguém tiver aí alguma dúvida, quiser deixar essa dúvida pra gente aí, a gente vai respondendo aí nos stories aí ao longo de amanhã. Viu? Muito obrigado, um abraço e até mais.